uso medicinal da cannabis está em discussão na Justiça, na Suprema Corte do país, e também vem sendo objeto de discussão em toda a sociedade, né? Sobretudo nas casas legislativas, no parlamento em si. Enfim, a sociedade, inclusive do ponto de vista do campo da saúde, vem se preocupando com essa questão, e ela passa a ser uma realidade. Aquilo que teve ainda tem uma grande conotação de discriminação, passa a ser uma realidade e uma necessidade na busca dos pacientes, de quem realmente precisa melhorar e resolver questões que a medicina está desafiando. O deputado Ronaldo Medeiros tem um papel importante nessa questão, porque abriu um grande debate na Câmara e tem projeto de lei que discute essa questão hoje, quase que consolidado na Assembleia Legislativa. Deputado, esse assunto é tabu na Assembleia ou tem sido objeto de discussão na sociedade alagoana de forma mais clara? Isso ainda é um tabu, né? Assim, evoluiu muito, né? O ano passado nós conseguimos aprovar um projeto que... Eu tinha um projeto tramitando, o Lobão chegou com outro projeto, nós unimos os dois. Nós conseguimos aprovar um projeto aqui em Alagoas que ele autoriza o governo do estado a distribuir pelo SUS, né? Esse projeto ele está na Secretaria de Saúde, já estive lá. Ainda faltam alguns dados para regulamentar. Também tive em São Paulo. São Paulo aprovou uma lei similar à nossa aqui. E São Paulo também está no processo também de regulamentação, né? É algo novo para o Brasil e para Alagoas também. E eu fiz a sessão pública aqui, bem interessante, né? Eu comecei a estudar bem o assunto. Estive na Paraíba, a maior ONG do Brasil, né, de distribuição de cannabis e produção também, fica na Paraíba. Eles têm quase 50 mil pessoas hoje que são usuários que a ONG produz, né? Então, Devidamente cadastradas? totalmente. Ainda é numa decisão judicial há muito tempo, e o fundador da ONG, ele me contando do início, tem o Museu da Cannabis, é algo assim, é uma estrutura hoje muito grande dessa organização na Paraíba, que é conhecida hoje mundialmente, né? Ele começou na sua casa, para sua mãe vivia numa cama, não andava mais, não tinha mais condição de andar sozinho, se locomover a cadeira de roda, e ele viu, soube, comprou lá um liquidificador, uma centrífuga caseira, e começou a produzir. E ele me dizendo que no terceiro dia, ele, quando acorda, a mãe estava cozinhando, lavando o prato. Estava tomando, né? E daí ele despertou e conseguiu construir, né? Foi para a justiça, porque na cannabis, primeiro, você tem que ser um contraventor. Você tem que primeiro... Eu estou plantando aqui, né? Eu quero agora um habeas corpus para poder eu continuar fazendo. Ele faz isso até hoje, né? E a Anvisa aqui no Brasil é muito severa. Nos Estados Unidos, a cannabis é tida como fitoterápica, por exemplo. Não tem tanta exigência para você fabricar, né? Produzir. Aqui no Brasil, não. A Anvisa está exigindo da ONG, eles estão lá em fase de adaptação. Vão gastar 3, 4 milhões nessa adaptação para poder continuar produzindo, né? E os relatos, eu fiz uma sessão pública aqui na Assembleia, aqui em Maceió, os relatos que eu ouvi, os vídeos que as famílias levaram, né? Pessoas com crise de epilepsia, crianças, jovens, assim, 10, 15 crises durante um dia. E depois da cannabis, quase que você zera as crises. Mal de Parkinson, né? Eu, quando falo assim, lembro do meu pai, que meu pai, ele faleceu, ele tinha mal de Parkinson. As pessoas com a qualidade de vida, né? Você vê, tem na internet, eu vi aqui também, pessoas que tremulam muito, pessoas que não conseguem nem comer mais, né? Tem que ter outra pessoa. E você toma com 4, 5 minutos, você para os tremores, você consegue se alimentar, você consegue ter uma qualidade de vida. Fibromialgia, né? Então, aquele transtorno bipolar, depressão, ansiedade, né? Pra você ter uma ideia, eu estava com uma consulta marcada em São Paulo, tem um mês e pouco que eu ia para São Paulo. Eu tinha dores aqui eu tenho problema de hernia de disco, mas eu curei não, eu consigo manter sem crise fazendo pilates. Mas eu tenho umas dores musculares aqui
uma tensão aqui, uma rigidez aqui, que à noite eu me acordava com dores fortíssimas, né? Eu tomava muito medicamento, relaxante muscular, remédio para dor, e não conseguia parar essa dor. E eu, depois que eu fiz essa sessão pública, foram médicos lá, foi o pessoal da Universidade Federal, usuários, né, que já usam a cannabis aqui. Eu procurei um médico depois, assim, e por incrível que pareça, né, com 3 dias que eu estava tomando, 4 dias, eu amanheço hoje sem dor nenhuma, né, meu pescoço era muito rígido, eu não movimentava muito, mesmo no Pilates, que eu faço 3, 4 vezes na semana, eu não conseguia movimentar. Hoje eu tenho uma qualidade de vida completamente diferente. Você viver com dor todos os dias, né? Teu humor vai embora, você fica uma pessoa dura, né? Assim, e hoje tem uma qualidade de vida bem melhor para mim. Então, eu estou estudando muito. Eu vou agora no Rio de Janeiro, lá na Universidade Federal. Tem alguns médicos. Estive aqui também na UFAL, me reunido com o reitor. Aqui tem um laboratório que está pronto aqui na universidade, e ele tem condição de produzir aqui cannabis. O reitor reuniu com cientistas, com médicos aqui, com um pessoal farmacêuticos aqui, um pessoal muito bom aqui da universidade. A gente também está querendo viabilizar, porque existem muitas pessoas que tomam cannabis. Hoje a indústria farmacêutica ela é contra, né? Porque eu vou te dizer, lá em 1913, o cannabis era um medicamento usado tranquilamente nos Estados Unidos e no mundo, né? Só que o Gardenal surge em 1913. Ele surge e a indústria patenteou o Gardenal e viu na cannabis um concorrente. Aí criou toda essa celeuma aí que se tem hoje até hoje. A Califórnia ela proíbe o uso de cannabis, faz uma narrativa muito forte contra. O mundo todo começa também, não é, a reproduzir aquela proibição. E hoje a Califórnia volta, né, a dizer, não, a gente tem que produzir cannabis. E a indústria farmacêutica está se rendendo, porque eu vou te dizer, ou ela faz ou o pessoal faz em casa. Claro, não vai ter a mesma qualidade, mas o pessoal está fazendo, não é? E é um medicamento que ele barato comparado com produtos, vamos supor, quem tem mal de Parkinson, por exemplo, o medicamento é caríssimo. Tem medicamentos para fibromialgia que são caríssimos, né? Que custa R$ 1.000. Um cannabis aí lá na Paraíba, de 250, 300, depende da concentração e da fórmula. Porque você tem o THC e o CBD, que são dois produtos que você produz da cannabis. Então, a indústria farmacêutica ela começa a produzir também agora, né? Nos Estados Unidos, as farmacêuticas... Mas esse produto chega muito caro aqui, né? Muito caro aqui. Nós temos que produzir aqui. O SUS aqui tem que produzir. Porque você tirar de uma família que ganha salário mínimo ao vivo do Bolsa Família R$ 300 por mês, você está tirando ali a metade dos R$ 600 que ela recebe. Então, eu estou muito empenhado nessa causa, né? Assim, eu estou colocando... Porque a maior barreira, Reis, é o preconceito. Isso, era isso que eu ia falar. É impressionante. Isso é coisa de maconheiro, né? Logo colocado. Eu vi um colega na legislatura passada, a gente analisando o projeto, ele falou: vocês querem aprovar que remédio de maconha? Quando diz isso, assim, você está matando pessoas, não é? Porque todo medicamento é droga, o nome é drogaria, não é? E são drogas, vamos supor, o nosso sistema nervoso, ele produz canabidiol. A medicina, os cursos de medicina esconderam durante muito tempo isso, né? Naturalmente o nosso cérebro já produz, só que com o tempo ele passa a produzir menos. A cannabis, quando você utiliza ela, o teu organismo, né, o teu corpo, ele recebe naturalmente, ele faz um efeito rápido porque ele considera como um produto natural, entendeu? E se é natural, ele é melhor absorvido. Essas drogas comuns que são caras, né, você utiliza, o teu corpo ele resiste um pouco, não é? Porque ele entende aquilo como algo que está invadindo o teu sistema imunológico, está invadindo a tua estrutura física, não é? Então, a indústria tem que se render a isso. Os estados, os governos, até por uma questão, diria assim, se você não olhar por uma questão de humanidade, de fazer o bem para o outro, mas economicamente também, os estados, os municípios são hoje, via judicial, eles são forçados a pagar medicamentos que são caríssimos, né? A ciência tem que estudar, os cursos de medicina tem que começar a quebrar esse tabu logo lá nos cursos. Porque nós sabemos que
esses laboratórios fazem lobby também com os médicos para que os médicos eles prescrevam algum tipo de medicamento, né? Nós temos que preparar os médicos nos cursos de medicina, quebrar esse tabu, né? Curso de medicina, você sabe que ainda é um curso hoje ainda elitizado, né? Sim. Curso caro. É um curso caro, né? E geralmente Prende muito o aluno, né? Ele perfeito. tem uma expectativa de ocupar o mercado de trabalho rápido, faz a opção por outros cursos e tal. Mas a medicina exige, até porque em algumas escolas particulares ele é impraticável para o pobre, né? Perfeito, né? Se não fosse por cota, você ainda o sistema público de ensino para competir com a área privada, né? Sim. Ainda tem aí um delay aí que tem evoluído muito na área Sim. pública, né? Assim, muito, mas parou muito tempo, né? Eu creio que ainda o processo de educação, na minha opinião, né? Então, fazendo aqui uma parte aqui, ele é um processo que carece muito. Se eu pegar uma aula minha, no tempo que eu estudei lá, para uma aula hoje, assim, as modificações são poucas, mas se eu pegar uma televisão da época lá, a gente está aqui hoje nesse sistema tecnológico, mudou muito, né? O aluno de antes, se o professor começar a escrever no quadro, como no meu tempo que ele escrevia, e eu passava para o papel, ele tira uma foto e vai embora, né? Ele não vai mais. E necessariamente nesse campo da medicina há uma resistência em uma série de questões, né? Inclusive com a pandemia nós sentimos isso. Quantos médicos foram resistentes à vacina? Uma coisa impressionante, né? Ser refratário à questão da ciência, um médico, né? A gente vê isso e vê hoje também desse tabu, né? Poucos médicos prescrevem a cannabis ainda, né? Assim, há uma indiferença muito grande. Mas hoje eu vi na Assembleia, ouvi lá um depoimento assim, bem interessante, que uma senhora, um médico, ela soube que tinha e procurou um pastor para perguntar se ela podia ver só, né? Se podia tomar ou não esse medicamento. E ainda bem, graças a Deus aí, para os cristãos aí, que o pastor disse, olha, se existe é porque Deus quer. É bom, então tem alguma finalidade, use, né? E ela foi utilizar, né, o medicamento. Sim, até porque algumas igrejas aí são todas, mas vendem óleo milagrosos, tapetes não sei de quê, essas coisas todas aí, essa parafernália aí da fé aí em alguns setores, que é uma coisa... Foi da vacina, né? A vacina eles foram refratários, muitas religiões aí, né? Você unir religião, né, com a ciência, você tentar fazer... Religião é religião, a política é a política, a ciência é a ciência, não é? Então, você tem que respeitar esse tipo de conhecimento, cada um dentro da sua área. Quando a religião ela quer interferir na política, você tem um desastre, como aconteceu aqui no Brasil recentemente, não é assim? O Bolsonaro, apesar de eu não achar aquilo religião, né, aquilo que ele fazia ali, ele tinha até um discurso religioso, mas a prática é completamente diferente. Mas voltando para o cannabis, eu vou trabalhar muito essa questão. Cannabis, assim, tem tido uma prioridade muito grande, ela junto com, claro, o Movimento Sem Terra, com a educação que eu trabalho, mas a cannabis eu estou vendo agora que é necessário nós fazermos uma campanha aqui, até o governo do estado, ele é isso que eu ia falar, né? A Secretaria de Saúde, ela já incorporou essa questão ou ainda está no campo ainda da sondagem? Houve uma resistência de alguns técnicos por não ter nacionalmente nada, né? Mas aqui a Alagoas tem uma lei. Eu fui a São Paulo, peguei toda a documentação do passo a passo que eles fizeram lá, eu entreguei aqui, estou indo na próxima semana, né? Deu um tempo de 20 dias, porque a secretaria visse aqui um caminho que eles iam seguir, e eu vou voltar, né? Tive com o governador ontem na Assembleia, eu toquei também no assunto, ele está sensível à causa, né? Para a gente fazer tornar regulamentar a distribuição pelo SUS, né? E a gente investir lá na Universidade Federal. Eu creio que uma universidade a universidade assumindo já é um passo, né? Essa história do laboratório, ela já se preparou ou se prepara para esse enfrentamento, né? Temos que ver lá, a produção que a universidade não vai fazer, né? Não vai fazer. Lá a ONG, lá ela faz em parceria com a universidade lá da Paraíba, não é? Mas aqui eu falei com o reitor, mas a gente pode comprar, não é? O extrato, ele vem,
e fazer a diluição, fazer toda a química. Pode entrar aí muito a organização não governamental, pode fazer essa parceria, né? Existem alguns estados... Como é o da Paraíba, né? Perfeito. Existem alguns estados. Na Paraíba também tem uma parte do MST, por exemplo, que ele produz, né? Eles já estão numa fase menos avançada do que na ONG, mas alguns estados já começam a produzir, né? A cannabis ela não é só para medicamento, né? Você tem aí uma série para cosmético, para uma série de tecidos, você tem uma série de... Como foi muito discriminado, né? Muito assim, bateram muito em cima da questão do uso, né? Como vício, como droga, né? O pessoal ficou muito na mente ainda, mas você tem uma série de utilidades, né, que você pode fazer economicamente para a ciência com a cannabis. A gente tem que ir discutindo isso com a sociedade, e essa sessão pública foi importante, né? Porque a Assembleia é uma casa aqui de Alagoas que abre suas portas para ouvir, né, cientistas, ouvir relatos de pessoas que utilizam, de ouvir usuários, né, mostrando a utilidade que se tem. E devido ao pouco estudo ainda, né, ainda é uma substância que para o uso medicinal ainda carece de um estudo aprofundado, né? Ali a discussão foi importante porque você levou pessoas que já têm, né, já têm uma bagagem na área, que fazem pesquisa na universidade, que tem toda uma credibilidade para falar sobre o assunto. O governo também, a Secretaria de Saúde participou desse debate? Também. Foi? Mandou, Importante, né? mandou representar várias instituições, Conselho de Psicologia, né? Você tinha lá Ministério Público, você tinha lá uma série de instituições ali presentes. E essa posição do Supremo também, né, na questão da descriminalização, isso já abre um espaço também nessa discussão para quebrar essa coisa do consumo, né, de aqueles que estão punidos indiscriminadamente, punidos com operações policiais, diferentemente de países que avançaram, como o próprio Uruguai, né? Havia muito uma discussão de que com o Uruguai, com o consumo liberado, a juventude ia consumir mais drogas. E as pesquisas demonstram exatamente o contrário dessa decisão de liberação de um outro setor que não é a questão medicinal. Mas trata-se de quebrar uma situação que ela é real no mundo todo e é real também no Brasil. Sim, você tem o álcool, que é uma droga, né? Sim. Lícita, Sim. mas As drogas lícitas existem. o fumo, né? Os cigarros aí e tal. Você tem que fazer como você fez com o cigarro, por exemplo, né? Houve uma campanha muito grande no Brasil, a gente vê que a quantidade de fumantes diminuiu muito aí, né? Tem que diminuir mais, acho que tem que zerar. Mas você vai para fora do Brasil, na Europa, a quantidade de fumantes é alta. Eu cheguei a lembrar aqui uma declaração do ex-presidente Fernando Henrique, foi uma declaração, inclusive, arrojada. Ele dizia assim, uma das coisas que eu não abri o debate deveria ter aberto sobre a questão da legalização da maconha nesse período, né? Então, isso criou um certo debate, mas ele é real, apesar de toda essa discriminação, ele é verdadeiro, até porque avança com essa questão do Supremo, né? Aqui no Brasil, quem ganha com o tráfico é o traficante, né? Quem ganha com a punição, com leis cada vez mais rigorosas, quem ganha é o traficante. E o traficante, ele entra em setores, né, da sociedade que não deveria entrar, né? Ele financia campanhas, o tráfico, eu estava vendo, analisando no Rio de Janeiro, ele está investindo em jovens para estudar, para entrar em carreiras de Estado, né? Então você vê o poder que esse pessoal pode ter. Você, quando quebra, o Uruguai foi muito também nesse sentido, que ele sentiu que o tráfico ainda no começo estava se organizando lá, eles abriram, mas abriram de uma forma assim para quebrar, não é para facilitar o uso, não é? Eles quebraram também para quebrar essa espinha dorsal desse grande mal que estava se organizando dentro do país. Sim. Você vê a Bahia agora tem um problema sério, que você considerava local de alta violência, que era o Rio de Janeiro, com a questão das favelas. Você tem a Bahia com um problema de organizações criminosas, inclusive de tráfico, né? Numa ação de violência muito grande, que inclusive
chegando ao ponto de se matar policiais federais, tal, que é algo, né, que demonstra quanto a Bahia, independente de governo, de que seja qual o governante, há uma realidade na sociedade que precisa ser discutida, que é a questão da segurança, da violência, que tomou conta, e essa questão do tráfico é bem característico disso, né? Sim, a Bahia hoje, infelizmente, né, nossa quase vizinha aqui, Sim. ela tá, Vai trazer reflexo natural, né? termina respingando aqui em Alagoas, né? Então o problema da droga não é um problema hoje localizado, ele é no Brasil, ele é mundial, né? Eu acho que essa discussão ela tem que ser levada aí. O Lula tem andado muito aí nesses fóruns internacionais, né, em G77, G7, G20, e que nós temos que, o Brasil tem que levar essa discussão também, né? O que fazer com essa proibição, tem que se criar uma política internacional, né, para que os países se unam e a gente consiga, né? Se o cara que planta para o tráfico, ele plantar para uso medicinal, né, ali, claro, tem países aí que uma parte da sociedade do país vive do tráfico, vive da plantação ali, né? Plantam. Mas se você canalizar isso para a medicina, Já tem você tem uma saída, né, de uma saída oportunidade, de né? oportunidade diferente dessa do uso, né? Do uso como droga irregular, né? Aí, então, a gente tem que discutir muito isso em escola, né? Eu acho que a família e as escolas têm que discutir tem alguns tabus aí, como a educação sexual, que você, né, antigamente você terminava, você não podia falar em sala de aula, hoje ainda há uma discussão muito grande, quem faz isso? A família não faz, né? E quando a escola ela vai de uma forma educativa ali, eu vi uma escola lá no Rio de Janeiro fazendo um trabalho com os bonequinhos que ela colocou aqui, era vermelho para, você não pode pegar aqui, né? Colocou em vermelho onde é que o homem, até para prevenir a questão do assédio e da violência sexual, né, contra crianças. Você pode fazer um trabalho belíssimo sem descaracterizar a mente, sem colocar, porque na Assembleia aqui teve um projeto aqui interessante, né? Interessante, que eu digo, uma discussão muito grande, foi a escola sem partido, né? Aquela, assim, uma aberração, na minha opinião, de projeto. Mas meu filho, a questão hoje, o pessoal leva muito para a questão moral, né? Não é mais científica, não é mais política, é a questão moral e de costumes, né? E essa questão moral, ela invadiu a política de uma forma muito... E eu digo o meu campo que eu milito hoje, que é um campo ali de centro-esquerda, ali nós perdemos essa narrativa, a gente tem que recuperar essa narrativa, que eu lembro que Alagoas e Maceió, nós tínhamos uma bancada, eu não estava na Assembleia ainda, mas eu acompanhei lá atrás, Céu Bandeira, Ronaldo Lesper, uma bancada de muitas pessoas que... Com visão progressista. Uma visão progressista que a sociedade se via representada. E hoje esse campo passou a ser discriminado, né? Passou a ser assim, visto, aquele ali defende casamento de homem com homem, de mulher com mulher, aquele ali defende o uso de maconha como medicamento. Vê só, a gente começou a ser estigmatizado e nós não soubemos lidar com esse discurso. Acho que a nossa reação é muito ruim para esse discurso. Nós temos que enfrentar ele de outra forma, não é? E hoje é muito apropriado. Ontem o Saulo é um dirigente nacional do Partido dos Trabalhadores, ontem ele estava aqui em Alagoas, hoje está indo para Recife, e eu debati isso com ele. O PT ele tem que, hoje, enquanto partido que está, né, está no governo, a gente sabe da situação hoje que existe, né, com os partidos que estão no governo, mas o governo hoje ele tem que discutir muito essa questão hoje dos religiosos, porque esse medo, já que o partido, quando assume, é o partido que traz políticas públicas, Regi, para as pessoas que mais precisam, não é? Eu só olhar direitinho, a Minha Casa Minha Vida é um projeto que ele vai, né, atender as pessoas que são mais carentes. Se você pegar aqui os programas sociais, mais R$ 150 para o filho, aumentou o Bolsa Família, ele vai para as pessoas que menos têm, não é? O Luz para Todos, quer dizer, é uma série o PA, que é o Programa de Agricultura Familiar, de aquisição de alimentos, ele compra do pequeno agricultor e repassa para comunidades carentes, para instituições que trabalham. Então é um governo que faz tudo isso
mas a questão moral de religião ali, ela atrapalha muito ainda. E uma questão que pode ser traduzida nesse aspecto dos projetos sociais é que os projetos sociais têm que andar também para e passo com iniciativas empreendedoras de uma nova economia, de um novo caminho para que você possa incluir a maioria dos brasileiros, muitos que estão. Você tem hoje, por exemplo, um estado como Alagoas, mais de 50% não Bolsa Família. Eu fui estudar lá em 2008, 2009, eu fui fazer um curso na Espanha, e a Espanha, a pensão é 2 anos, né, lá. A mulher recebe 2 anos quando ela não tem outra renda, e o Estado capacita ela, já dá uma porta de saída, né? Acho que esses programas sociais no Brasil, eles... Hoje é meio difícil você dialogar, de você conversar sobre isso. Mas eles tinham que prever também, não é? E começar a caminhar essa porta aí. Em paralelo, construir uma porta de saída, libertar, né, do recebimento. Você tem que repensar também alguns desses programas sociais. Quase sempre quando você passa para o meio rural, as pessoas sempre dizem, ninguém quer mais trabalhar no campo porque todo mundo já tem Bolsa Família, ninguém quer trabalhar. Há uma campanha muito de sedimentação dessa visão. Quer dizer, há de se ter um plano que se discuta essa questão da inserção do cidadão, das pessoas na cidadania. Eu uso esse discurso também, né, é bem interessante, no campo e na cidade com o pessoal que trabalha como doméstico, né? Porque, vê só, antes no campo, o dono, o fazendeiro, o dono da fazenda, o latifundiário, não são todos, mas uma grande parte fazia isso. O cara trabalhava por um prato de comida, né? E hoje ele não quer trabalhar por um prato de comida porque ele tem a prato de comida dentro de casa, né? Ele consegue ter. E ele cobra um valor maior, um valor justo, não é? Às vezes nem tão justo, mas ele quer ser remunerado também. Não quer só comer um prato de comida, como se tinha nos barracões lá da Casa Grande Senzala, né? O cara deu a liberdade lá, assinaram a Lei Áurea, mas ainda continuou o sistema, né? O cara dependia da fazenda, o cara, então vai ficar aqui na minha terra, você vai no meu barracão, compra, no final do mês você não tinha nada a receber, porque o fazendeiro já tinha te dado tudo, né? Isso acabou. Também aqui na cidade também. Você pegava doméstico, você pagava meio salário mínimo, menos da metade de um salário mínimo, né? E hoje o pessoal, eles querem a carteira e é legítimo ter, né? Ainda uma parte da burguesia atrasada, ela quer pagar pouco e no sistema de mercado como a gente vive, não é? É de consumo. Se o assalariado não tem recurso para comprar, a roda não gira no sistema capitalista. E nós temos que ter isso aqui. Eu vejo no Brasil assim, reduz direito, reduz salário, reduz direito, reduz salário. A gente vai vender a quem aqui no Brasil? A gente vai viver só com o mercado externo, o mercado internacional. Tem que se pensar numa política também de valorização, de recuperação do salário mínimo, que é uma pena que a gente fala um salário mínimo toda vez, não é? Recuperar o mínimo, sempre é recuperando ali um mínimo, não é? Porque quem sofre, o Reis, ainda é a periferia, né? A periferia não tem uma saúde ainda que deveria ter, não tem um sistema de educação que deveria ter. E você começa a marginalizar. Você, quando não dá uma escola decente para um jovem, para uma criança, e na primeira infância, principalmente, nessa questão de creche, ela é importantíssima, né? Porque ela que define o futuro. Uma criança que não teve alimentação, que não teve cuidado na primeira infância, ela vai entrar no sistema educacional já com um déficit muito grande. E ela raramente ela vai conseguir alcançar, não é, essa mudança do ensino médio aí, dessa discussão de que você aproxima mais a educação, de que ele possa optar por uma atividade mais direta, sem essa visão de que eu tenho que estudar e chegar a uma universidade, ele tem essa oportunidade. Talvez essa mudança no processo da educação brasileira permita que haja, primeiro, fazer com que a educação seja de qualidade também para o filho do pobre, né? Hoje você tem duas escolas, né? A escola de quem tem dinheiro e a de quem não tem dinheiro, né? Então, esse grande desafio que está aí, que termina criando uma situação de paralisia econômica, que as pessoas ficam vegetando só em uma situação, sem uma perspectiva de ter um propósito.
Talvez isso é que tenha criado essa distância das decisões, do mundo da política. Você não imagina assim? Ó, eu tive já 2 reuniões que eu participei aqui em Alagoas. O governo do estado está aí com um projeto muito grande creio eu, para o próximo ano, que é de unir, não é, o ensino, o nível médio, que era o segundo grau antigo, né, com o ensino profissionalizante, né? Essa é uma grande saída. O Chile, eu fui visitar o Chile há uns 5 anos, o sistema de educação deles, e eu fiquei impressionado, né, porque lá eles fazem paralelo. Aqui em Alagoas, a educação, o governo está estimulando e está com projetos aí, está assim, tá bem avançado já nessa área, né? E não tem outro caminho para mim. O ensino integral, né? Tem que ser um ensino integral com ensino profissionalizante já. E eu fiz isso, eu me lembro, lá em Palmeira, Humberto Mendes, eu fiz técnicas comerciais na 5ª série. Na 6ª eu fiz técnicas industriais, técnicas agrícolas e educação para o lar. Era 5ª, 6ª, 7ª e 8ª. E no primeiro científico, né, que hoje é o nível médio, eu escolhi uma delas e fazia os 3 anos, que eu escolhi técnicas comerciais, né? Que era uma... Eu saí com uma noção muito boa de contabilidade do nível médio já. E isso acabou, né? Isso foi com o tempo, isso foi acabando. Nós tivemos 2 sistemas de ensino público que são, assim, na minha opinião, que é o nível superior, que são as escolas, que é a Universidade Federal e o UFAL. Eles têm um padrão no Brasil grande, né? E são excelentes, né? E são excelentes no ensino. Você vê prêmios aí, lá em Delmiro Gouveia, eu vi agora que o pessoal ganhou o prêmio, Palmeira ganha, quer dizer, no Brasil todo e vão para fora do Brasil. E são alunos. Não seria tal a ideia do que o próprio ex-senador Cristóvão Buarque coloca da federalização da educação? É um debate que você tem que ter, sem quebrar a autonomia, claro, de municípios e estado. Agora, porque a União... Os municípios estão dizendo que não tem dinheiro, fica esperando que o governo federal socorra. Outros até estão dizendo que não, você está até contestando aí o povo lá de Água Branca, é isso? Água Branca eu fui fazer uma conta simples, eu fui somar o quanto recebeu do FMI esse ano, quanto recebeu do Fundeb e quanto recebeu do ICMS, que são 3 grandes receitas, né? Recebeu mais do que o ano passado. E agora o Fundeb e o FPM, eles tendem a crescer mais porque o imposto de renda parou de devolver. Você, quando para de devolver, fazer a devolução do imposto de renda, aumenta mais a receita nos últimos meses do ano. E eu creio que vai superar e superar bem. O Lula já disse que o município e o estado que teve quebra, diminuiu a receita, ele vai repor, né? Aí o prefeito, ponto facultativo, um discurso lá dizendo que não pode manter a prefeitura. Olha, você está recebendo mais do que ano passado, né? Algumas receitas aumentaram bem, como o ICMS, né? E o Fundeb e o próprio FPM, mesmo com essas quedas que houve. O Lula fez o que agora o governo federal? Ele reduziu, né? Aumentou a alíquota de isenção do imposto, claro, diminui a arrecadação, né? E aumenta também a devolução dos impostos, né? Então ele fez isso, mas isso vai ser compensado no consumo, que as pessoas, quando têm mais recurso, alguém que ganha R$3.000 para pagar imposto de renda no Brasil, isso tem que aumentar essa faixa de isenção, não é? Pelo menos para R$5.000, R$6.000 aí, uma isenção para não o pobre, que quem paga imposto no Brasil é o pobre, né? Eu mostrei para o prefeito que não, que isso aí, o prefeito tem as suas preferências políticas, né? Defendeu o Bolsonaro, defende o governo do Bolsonaro, defendeu, mas isso não pode interferir na verdade, né? Porque a matemática é uma ciência exata. Mas, de qualquer forma, nós tivemos relacionado com a economia uma queda somente do estado de Alagoas, no mínimo, acho que um pouco mais de 200 milhões. Sim. No FPE. Alguns municípios também perderam. Agora, há uma questão básica nisso dos municípios brasileiros. Muitos municípios vivem, se não tiver o recurso do INSS e o Bolsa Família, talvez um pouco do salário de alguns servidores municipais, não tem mais nada. Não. O que falta, né? Acho que a gente tem que criar uma cultura. Você falou que empreendedorismo, né, é importante a gente tocar nesse assunto. Eu dei uma entrevista para o Sebrae recentemente. Eles queriam saber qual era a minha opinião sobre, né, de como melhorar, de como... Ora, ou você cria essa cultura lá, né? O cara vai se estudando e vai tendo essa cultura.
Os prefeitos também têm que empreender também, né? Os governos têm que empreender, federal, estadual. E o prefeito, principalmente, que é quem está ali no dia a dia, ele está muito mais próximo do cidadão, né? O prefeito e o vereador que recebem a primeira pancada ali. Tem que ir criando políticas públicas, ô Regis, que dê a independência, que você vá, não dando, como a gente fala no momento, não é dar só o peixe, é ensinar a pescar, não é? Ou se cria essa cultura, ou você vai continuar com essa cultura de dependência, não é? Só do poder público, não é? E quanto menor o interior, não é? Isso no geral, maior essa dependência do poder público, não é? Infelizmente ainda conseguir uma consulta, conseguir um emprego, você tem que trabalhar do lado do prefeito, você tem que quebrar isso, criando mecanismos ali na cidade, não é? Vendo potencial econômico, vendo... eu vou visitar uma experiência que eu já conheço pela internet e de ver, que é aqui aqui em Cajueiro tem um pessoal que está fabricando pratos, louças, que é um artesanato, é algo assim, a cerâmica, né? E está vindo gente do Brasil todo conhecer. Isso começou antes da pandemia, eu fui na pandemia agora, que a ideia de um senhor lá, de Cajueiro, reuniu as mulheres. Isso tá assim, o produto que elas estão fazendo lá, olha só. E é um grupo de mulheres grande que agora os maridos estão trabalhando. Eu quero ir agora no começo de outubro lá, que eu quero conhecer. E está sendo muito visitado esse grupo de mulheres lá em Cajueiro. Vê só, uma ideia, gosto simples, trabalhar com barro, claro. Depois vem a mão, vem a arte, né? O trabalho artesanal, que está dando certo, né? Eu ouvi falar que estão com a renda hoje bem melhor do que tinham quando não trabalhavam em outras atividades. Ó, por que a gente não pode colocar no município desse, vamos supor, municípios como Arapiraca, como Delmiro, como Palmeira, ali você tem fardamentos escolares que muitas vezes a prefeitura vai comprar fora. Por que não fazer ali cooperativas de mulheres, capacitar, tem o Sebrae, tem o Senac, que investe ali, Senai e tal, compra máquinas e tal, coloca ali, e o próprio município comprar, vender para hospitais, vender para fardamentos, que você tem diversos profissionais que usam jaleco, que estão fazendo negócio. Por que a gente não pode pensar nisso dentro do município, está comprando fora do estado esses equipamentos? Ela gosta de uma rede hospitalar hoje grande, que precisa estou dando um exemplo aqui, né, de material. Ali em Arapiraca tem uma região que produz muito abacaxi, né, ali. E abacaxi, ou qualquer cultura quando dá, né, ele vem daquela época dele. Poção. Poção, por exemplo, você conhece então ali. Então ali em Poção, muito abacaxi. Abacaxi quando vem baixa de preço, né? E é um produto que você tem que vender rápido também, né? Agora, eu vou aqui em algumas redes de supermercado, né? Aí eu vejo abacaxi cristalizado. É R$40, duas fatias de abacaxi. Você porque agregou valor, né? Então, por que não a gente pensar nessas localidades, né? Investir, ao invés eu ajudei muitas ali no PAA, né? Para poder vender para a Conab lá atrás. Por que não investir ali em tecnologia que não é tão caro, capacitar, fazer uma cooperativa ali e fazer o abacaxi ali cristalizado e outras frutas também. Você agrega valor àquele produto. Então a gente tem uma série de... Eu discutia muito com a Débora, que é do MST aqui. Eu vou a Brasília para a semana ter uma reunião lá com o Paulo Teixeira, que é ministro, né, da Agricultura Familiar e Reforma Agrária. Mini agroindústrias aqui. O cara vem na macaxeira, mas se ele de casca macaxeira, ela já vem ali. Você faz a fécula, né? Você faz aquelas outros subprodutos da macaxeira, você agrega valor, não é? Você tem um prazo maior para vender, você tem outro mercado consumidor. Eu levei para a Assembleia semana passada uma cesta de produtos no MST. Eu peguei chocolate, né? Tem alguns produtos de Alagoas, mas uma grande parte de fora. Arroz, chocolate, sucos, iogurte, chocolate 60%, 35%, 70%, café. Pessoal, isso aqui é produto pelo MST. Digo, todos os produtos aqui são produzidos pelo MST, não é? Uma parte aqui e outras partes são de fora. Por que não pode fazer isso aqui? Não é? A gente não pode pensar em trabalhar lá no campo, a gente fixa mais o homem no campo e a mulher no campo. Porque hoje, se você não tiver tecnologia no campo, se você não der condição, você vai fazer com que as pessoas venham para Maceió, ou para Arapiraca, ou para as cidades, e formam esses bolsões de pobreza. Mas se você der condição, a política pública hoje tem que ser contrária, na minha opinião, né? Você tem que
fixar o homem lá no seu ambiente e dar condição dele sobreviver. Você enfatizou a questão do municipalismo. Mas o resultado dessa questão política nacional é o que nasce nos municípios. Perfeito. Né? Você tem hoje os poderes, você tem o executivo na cidade, porque o poder local se enfatizou como importante, e de fato é importante, mas você vê uma Câmara que abre e funciona uma vez por mês, e a maioria dos vereadores moram na capital e não moram na sua cidade. Né? Então não há um distanciamento da relação política com a população que termina ficando indiferente a essas questões, considera o legislador, a sua liderança, com algo que sem a menor importância. Isso não tem terminado criando um distanciamento da vida social, da vida política, né? da formação de líderes, da participação no dia a dia da comunidade, da realidade que eles convivem, porque todas essas questões aí que envolvem procedimentos de inovação, que a saída é essa, né? A inovação no processo do desenvolvimento da economia, depende de decisões políticas. Você veja, né? Se você perguntar... As pessoas... aliás, eu vi uma advogada chorando lá no Supremo, que eu achei a coisa mais ridícula do mundo, dizendo que ela não gosta de política. Né? Então, eu sei o que ela estava fazendo ali. Mas ela disse esse absurdo. Quer dizer, mas isso ainda está muito no imaginário de muita gente. Eu não gosto de política. Muitos dizendo voto. Né? E essas relações que precisam de discussão maior na sociedade, um debate maior. Né? Olha a visão distorcida. Mais do que de pé de ouvido. Né? Ah, sim. A discussão profunda, Regis, aí na política hoje, eu diria o seguinte: no imaginário popular, né, quem é o político bom? Né, lá, vamos colocar lá aí. Aí é o cara que tem uma ONG que ele coloca médico, isso. É uma ONG que ele é remédio, é exame. Isso o que é isso aí? E bota orçamento secreto, né? Então, essa visão política, mas esse mesmo, geralmente, né, alguns desses políticos, eles contribuem para manter, porque esse é o novo escravo, né? Assim, é a nova forma de você escravizar, né? É um novo tipo de voto ali, aquele voto que antigamente era aberto, cabresto, você mantém. Ora, a saúde é o Estado que deve propiciar, né? A saúde do Estado brasileiro como um todo, né? Aliás, essa resposta do SUS brasileiro na pandemia, né, deu exemplo, inclusive, dos próprios Estados Unidos, que não tinha um sistema... Ele é falho, tem seus problemas, mas ele tem uma abrangência, um espaço muito grande na população, principalmente de quem mais precisa. Você vê aqui em Alagoas, claro, nós tivemos perdas aqui, vidas, né? Mas, assim, nos atendimentos aqui, né? Aqui eu vi gente, fiquei triste com isso, vendo de Manaus para cá ser tratado aqui, né, do Covid. Sim. Aviões trazendo aquilo tudo, né? Imagine se não fosse o sistema de saúde do Brasil, o SUS, né? E aqui em Alagoas, eu falo que aqui houve uma série de hospitais que estavam sendo construídos e que chegou na pandemia, eles foram sendo inaugurados, né? Imagine... Chegou num momento que não se imaginava, mas que atendeu, né? Precisou tanto do hospital de campanha. Sim. E eu vi aqui pessoas da classe média querendo ser atendido nos hospitais públicos, né? Porque tinha mais, os profissionais estavam mais capacitados para lidar devido até à quantidade de pessoas que iam ali, não é? Você termina utilizando, né? Então nós temos que mostrar, né, a sociedade hoje, que ela às vezes vai no posto de saúde do município, não encontra medicamento, mas ela, quando vai para um show desse, né, assim, são shows nada contra, tem que ter a cultura, o lazer tem que ter, mas nós temos que ver que tamanho é essa cultura, que tamanho são esses recursos que a gente vai utilizar nesses shows, né? Aquela máxima do pão, né, do pão pão e circo, né, ela tem que acabar, né? Hoje o mundo moderno, ele continua com aquela prática ainda ali de Roma, ali eu fui estudar um pouco ali sobre a questão ali de Roma, daqueles jogos que os imperadores iam fazer aquilo. Quando tinha uma crise grande, que o imperador via que estava em crise, 6 meses de jogos e acabava os jogos, a crise, o povo esquecia, né? Aquilo entorpecia as mentes ali.
com, o ataque às Torres Gêmeas, o presidente mandou o americano para os shoppings. Né? Sim. Vamos para o shopping. Vamos para o shopping, né? Para poder. Então veja que essa prática ela continua hoje, mas de uma forma mais apurada, de uma forma mais. Sim, né? muito. De um mundo mudou, né? E as pessoas conseguem. Essa sociedade que ainda domina, né? Então nós temos que ver que caminhos. Eu acho que o grande caminho é a educação, né? Pela educação você não vai ver a cannabis como inimiga, você vai ver ela como amiga, você vai ver a ciência, né? A vacina como aliada. Então a gente tem que partir para um processo educativo, né? E uma educação pública que ela realmente liberte, né? Ela realmente liberte. E falar sobre isso a gente tem que ler um pouco Cristóvão Buarque, né? O Cristóvão, ele toca num ponto, a gente vê que os institutos e as universidades, eles conseguem ter um padrão, né? Claro, cada um tem a sua autonomia, mas eles têm um padrão de ensino e onde elas estão inseridas, elas são centros de excelência, né? Porque a grande tese dele é como é que você pode cobrar de uma prefeitura com uma situação econômica muito limitada um salário decente para o professor? Quando você repassa a responsabilidade do ensino básico para o município, você não dá uma resposta, né, de qualidade de salarial para os professores, de qualidade de ensino, de escolas compatíveis com isso, com realidade de atendimento no sistema integral. O município não tem essa condição, Sim. né, de gerir isso. Então, é uma tese que é discutível, porque você, de repente, não, a autonomia é do município, mas a autonomia sem respostas efetivas para esse contingente que a cada ano eles vão deixando aí, são gerações que vão se perdendo nesse processo. Então, o ensino teria que ter uma discussão mais profunda do ponto de vista do compromisso de resposta, porque não há outra saída, se não for pela ciência, pela educação, para a sociedade brasileira. E você tem uma defasagem muito grande nesse sentido, né? Esses kits robóticos, por exemplo, se fosse um ensino federalizado, isso aí, eu tenho quase certeza que isso não ia existir. Se fosse, você não iria ter escolas ali, como eu vi em Canapi, por exemplo, escolas funcionando sem energia, sem nada, e com kit robótica ali, não é assim? Você não iria ter. Você iria ter um padrão, né, de escola, você tem um padrão de ensino, um padrão pedagógico ali, não é? Você vê que nas universidades e nos institutos federais, o pessoal quer fazer mestrado, quer fazer doutorado, não é? Ali eles têm um plano de carreira, eles trabalham muito isso. E a gente vê que ainda que no nível médio, fundamental, ainda carece de investimento que muitas vezes o Estado não tem esse investimento. As prefeituras não têm, não é? E você vê cidades vizinhas, né, com um nível de educação muito... Você vê no Ceará, começou a trabalhar essa questão da educação pública, e hoje o Ceará, ele é um modelo, né, nesse sistema que a gente afere ele é um modelo hoje para o Brasil, né, na educação pública fundamental e média. Agora a gente tem que repensar esse modelo, não é? Esse modelo, e fazer um pacto federativo, pensar ele com a União, né? Que tipo de educação nós vamos ter? Não adianta só enviar recursos, porque você tem cidades vizinhas que, vamos supor, vou dar um exemplo de Canapi. Canapi tem uma folha terceirizada, eu estava vendo no portal deles mesmo, da transparência, mil terceirizados na educação, assim, 1000 contratados e vai para concurso a quantidade bem pequena, né? Então, o prefeito, né, termina, quando ele não é bem intencionado, ele termina ali levando ali para a educação, ele faz um desserviço quando ele não investe. Eu acho que o FPM, FPE, Fundeb, todos esses, claro, precisa deixar de punir. Agora, tinha que ter uma proporção ali, a maior, para quem conseguisse melhores resultados, né? Ali eu digo só resultado só com o aluno, mas não é resultado com o professor, né? Um plano de carreira, ver quantos tem mestrado, quantos mestres, quantos doutores, e valorizar esses. Não adianta também você querer que o cara tenha mestrado e depois dê ele 10 mil reais para ele
você tem que incentivar os alunos, criar, não é meritocracia, né? Que esse negócio de meritocracia, aí a gente vê que também tem um discurso que a gente vê por trás que ele é mentiroso, mas nós temos que criar forma de motivar ali o sistema de educação como um todo, alunos, professores, os trabalhadores da educação, né, ali para envolvê-los todos. E eu vejo um pouco disso, nos institutos federais, por exemplo. Eu vejo muito essa vontade, a gente vai para o interior lá em Piranhas, por exemplo, a gente entra no instituto ali, a gente vê pesquisas sendo feitas ali. Fui recentemente lá esse ano ver, eles estão pesquisando sementes, qual é a melhor semente para o governo do estado comprar. Várias plantações de sementes, se é melhor para o agreste, qual é a melhor semente, para o sertão, qual é a melhor. Veja só, ali é educação a serviço da sociedade, né? É algo gostoso de se ver, bonito de se ver. A universidade se preparando federal aqui com esse laboratório, quer dizer, você tem que fazer uma parceria maior, integração maior entre o ensino e a sociedade. Agora entramos num processo, praticamente vamos entrar no ano eleitoral. Nós temos até o final do mês para definir uma coisa que o Congresso está discutindo, até porque a Câmara já votou, que é uma mini reforma política. Cada eleição se faz um pacote de reforma política. Agora estão fazendo que vai fortalecer uma partidocracia, porque cada vez mais vão fortalecer os que estão lá no Congresso, que definem as regras, as normas, nos seus interesses pessoais, tirando até recursos dos negros, das mulheres. Há uma resistência grande na sociedade brasileira a esse processo que está aí. Você tem acompanhado isso, deputado? Até porque parece que você entrar nesse processo eleitoral é um indicativo de que você será pré-candidato ou já é pré-candidato a prefeito de Maceió, é isso? Estamos discutindo aí com o partido, né? A gente tem avançado muito nessa discussão. Claro, uma candidatura, a proporcional, eu posso até ousar sair, né, sozinho e construir uma campanha, mas a majoritária não. A majoritária tem que ser em conjunto. Não só do partido que eu estou, que é o PT, mas eu tenho que buscar outras forças políticas para poder ir trabalhando esse projeto. Se termina sendo um projeto não seu, tem que ser a majoritária tem que ser um projeto coletivo, bem mais coletivo do que uma candidatura proporcional. Estou trabalhando isso, né? Essa lei, você falou eleitoral, estou acompanhando ela, porque a gente termina sendo vítima, né, também da legislação, né? Cada eleição uma lei é muito ruim, né? Cada eleição que vem... Porque o Brasil não quer fazer uma profunda reforma política, né, que seria a mãe de todas as reformas que o país necessita, porque quem decide é a política. Né? Aí você tem uma reforma agora que ela concentra mais poder. Além das emendas impositivas, que você já estabeleceu uma força muito grande dentro do Congresso, você agora estabelece regras pontuais numa legislação. Não sei nem se passa no Senado, mas se não passar vai voltar e ela está em curso aí. Prevalecendo isso, há um grande debate nessa questão de uma eleição que é muito importante para a sociedade, que é o poder local. Você não vive em Brasília, você não vive na União, você não vive no Estado, você vive nas cidades, né? Então, como pré-candidato, terá que ter uma discussão não só dessa construção política, mas também de um programa, né? Ou vai aumentar as cadeiras instagramáveis na cidade de Maceió. É isso? Ou rodas gigantes absurdas na praia? Ou uma cidade que está afundando com um problema seríssimo da Braskem, desafiando a todos nós? Quer dizer, ser futuro prefeito de Maceió é trabalhar com isso. Há um desafio aí colocado, né? O prefeito de Maceió atual, ele usou muito esse discurso da Braskem, né? Ele foi muito lá na campanha e tal, e depois abandonou, né? O prefeito que é o pão e circo, né? O sistema de saúde público aqui de Maceió, de saúde aqui, e o Estado tem que saber trabalhar isso. Estamos passando por um surto de meningite na cidade. O sistema público do Estado... Você fala em cadeia, em roda gigante, né? Roda gigante, cadeira gigante, vê só, né? Balancinhos ali na praia. Então, o prefeito, ele está conseguindo aí uma façanha, né? Que é enganar muita gente, né? Assim, e isso tem que ter, a sociedade tem que refletir sobre isso.
Eu ando na periferia aqui, Regis, eu tenho um trabalho andando em grota e tal. As pessoas me cobram para funcionar o posto de saúde, que é do município. Cobrar o transporte público, que é do município. Vê só, me cobram creche, e a política de creche é do município, porque ele recusou 20 creches. Eu digo porque eu fiquei muito envolvido, né, nessa questão das creches aqui. Então, veja, que tipo de gestão nós temos aqui em Maceió fora? Olha, eu queria a gestão que eu vi um depoimento ontem da UPA de Jaraguá. A gestão de saúde pública da UPA de Jaraguá deveria ser de todos os postos de saúde do nosso estado. Porque ontem eu tive a oportunidade de um depoimento de uma senhora que foi atendida na UPA, disse, olha, melhor do que no plano de saúde. Aí eu fui bem atendida, levou impressão de um carro, quebrou, estragou a mão, teve uns cortes e tal, e foi atendida e saiu maravilhada. Quer dizer, o cidadão sair de um posto de saúde com leito público é um referencial, né? Não foi protegida, ela foi lá, ela não teve ninguém acompanhando, ela foi sozinha, teve o apoio só de quem conduziu até o local depois do acidente, e ela saiu com esse reflexo da UPA de Jaraguá. Não sei se esse é o atendimento de todas as UPAs de Maceió, mas esse foi um depoimento que eu li. Mas já tem uma. Mas esse é do Estado, né? É o Estado. Porque termina sobrecarregando o Estado. Como a atenção básica do município, ela não funciona. Não funciona. Né? Que é a saúde É um crime, né? mais preventiva, não é? O método da família, aquele método ali que anda, né? O PSF. Não funciona, o cidadão procura as UPAs já de uma forma já ali curativa, não é mais preventiva, porque o preventivo ele não existe, né? Procuram os hospitais, adoecem mais aqui em Maceió. A educação do município aqui em Maceió, muito ruim ainda, né? Assim, você não vê um projeto de educação que abra uma perspectiva. Então, as duas políticas públicas mães aqui de Maceió, elas são muito mal conduzidas durante o governo da atual gestão. A gente tem que discutir isso, né? Quando a educação não funciona, lá na frente, esse jovem, esse cidadão está se formando ali, qual o mercado de trabalho que ele vai ter? Né? O nível de escolaridade influencia diretamente na tua renda. Né? Nada, vai fazer um curso superior, mas não é o curso superior que vai te garantir, mas se você tem uma educação reforçada aqui embaixo, você tende a crescer, não é? Com melhores condições de você ir competir ou sobreviver, ou viver, não é? Porque do jeito que está hoje é sobreviver. Né? O cara vai sobreviver. Quando a gente vive para sobreviver, na sobrevida é muito ruim. Né? Essa Maceió de hoje é uma Maceió do atraso, é uma Maceió... Se não fosse o Instagram, como é que o atual prefeito ia sobreviver aqui? Ele não teria vida, né? É um mundo irreal, é um mundo imaginário que o maceioense vive hoje, né? E nós temos que discutir isso. Eu tiro por mim, todo dia eu moro em Fernão Velho, todo dia eu tenho que subir a ladeira e apostar em acertar numa trave, porque a ladeira está com dificuldade de tráfego, ameaçada de desabar e não tem resposta. Então essa é a realidade nos bairros, pelo menos é o que eu passo todos os dias. O trânsito de Maceió cada vez piorando, né? Assim, a gente não tem um projeto aqui que o grande projeto no mundo todo é o transporte público. Onde você tem transporte público, você nos países que tem, nas cidades que se tem, o transporte, o transporte privado, ele diminui muito porque você tem mais condição de você andar. Fui fazer um curso fora, você tem uma ideia, eu peguei um táxi, foram 17 minutos. E um professor meu perguntou, mas por que você não veio de metrô? Aí eu disse onde estava, tinha uma estação no meu, foram 5 minutos de metrô, eu cheguei. Então eu passei a não utilizar mais o táxi, né? Mais barato o metrô, um transporte mais seguro, um transporte mais rápido, um transporte que não polui, né, tanto quanto o carro polui. Então aqui em Maceió tem que discutir transporte público, senão você vai ter aqui, não só a Fernando de Lima, mas não, você vai ter tudo engarrafado. De onde eu moro para o trabalho, às vezes eu gasto meia hora e é bem pertinho da Assembleia para onde eu moro. Mas eu passo 30 minutos no trânsito. Então, isso é tempo de vida que eu estou perdendo. Imagina um trabalhador que sai ali do Eustáquio Gomes, de Salvador Lira, ou de onde você reside ali em Fernão Velho. Quanto tempo você passa assim, você sai de casa de 7 da manhã? 1 hora para chegar aqui, não é? 1 hora. Quem mora mais em cima passa mais de 1 hora, não é? Então tem que se pensar em alternativa, não é abrindo mais vias.
que é importante, mas você tem que pensar no sistema de transporte público que atenda a grande massa, não é? Inclusive a classe média também, que ela passa a usar. A gente busca outros meios de transporte, porque aqui a gente não tem alternativa. Muito bem, deputado. Então você topa essa parada aí, ampliando esse processo. Estamos colocando em discussão, eu tenho que unir o partido já está bem, estamos trabalhando bem, buscando outros parceiros fora do partido, para a gente construir um projeto, né? Um projeto para Maceió. Muito obrigado pela sua participação aqui no Pé do Ouvido, viu? Eu que agradeço, né? Vamos aí, espero ser convidado outras vezes, a gente vem aí, você me convidou aí outras vezes e eu não, a agenda é conturbada, mas hoje eu fiz questão de vir aqui. Muito bom e obrigado. Obrigado a você.